Olá, pessoal, bem-vindos para mais um Greencast dessa semana. Eu sou a Dani, estou aqui com o Matheus Tudo bom, gente? e nós vamos trazer um tema bem interessante, principalmente para a turminha que é mais jovem aí. E acredito que se você está mais ligado aí no que está acontecendo, você já deve ter ouvido falar do termo Youthquake, ou terremoto jovem, que foi um termo que tomou a mídia por bastante tempo aí nos últimos anos. E teve um significado bem alterado com o passar do tempo. Ele já, desde a música até a moda, ultimamente tem sido usado para se referir à força que o movimento da galera mais jovem está tendo, e que sempre teve, no decorrer da história para causar grandes mudanças na sociedade. E é muito interessante como os movimentos ambientais, eles cada vez mais, né, têm tido uma atenção muito grande dessa geração que está chegando. Porque a gente vem trabalhando já há muito tempo isso, né? Mas entender, realmente compreender e ver os impactos de tudo que está acontecendo, às vezes parece que as pessoas não dão tanta atenção. Mas felizmente essa geração mais jovem que está chegando, eles estão dando essa atenção. E é muito importante, porque eles estão observando o mundo à volta deles, e eles estão percebendo como a poluição e o descaso com o meio ambiente está afetando a vida de todo mundo, né? Seja a vida das pessoas próximas a eles, seja a vida de pessoas longe deles, mas que você ainda assim tem esse conhecimento, principalmente hoje em dia com a internet. Pessoas do mundo inteiro conseguem se comunicar, então a gente sabe o impacto que está causando lá no outro lado do mundo. E muitos ativistas existem pelo mundo inteiro, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, no continente africano, na Ásia, em todos os lugares a gente tem, né? E hoje a gente vai dar uma olhada de uma maneira assim mais geral, e na próxima semana a gente vai estar falando mais sobre o Brasil. Exatamente, então nós vamos começar com Alexandria Velesenior, eu espero estar pronunciando certo, e ela é uma jovem de 14 anos dos Estados Unidos, que foi uma das primeiras embaixadoras regionais do movimento Fridays for Future, que foi uma iniciativa começada pela Greta, acredito que a maior parte do... Greta Thunberg, né? O pessoal está acompanhando, teve acompanhando bastante, inclusive nós do Future Seed do Greencast já fizemos um podcast somente sobre a Greta, então vale a pena conferir. E a Greta iniciou um movimento de strikes, que seriam os famosos paredões aqui no Brasil, né? De estudantes que faltavam às aulas para especificamente protestarem a favor do meio ambiente. E Alexandria ela foi a primeira da região dela a organizar isso nos Estados Unidos. E o movimento em si já atingiu mais de 13 mil estudantes. Além disso, Alexandria não parou por aí, também faz parte de um dos conselhos globais de estudante, que é o Earth Uprising, que tem como objetivo principal dar voz aos jovens para serem ouvidos por líderes políticos, que têm o poder, no caso, de tomarem ações mais profundas em relação ao meio ambiente. É muito interessante ressaltar também, porque às vezes as pessoas podem ter uma noção de que as pessoas jovens só estão fazendo isso porque eles estão faltando às aulas. Olha, eu digo que não, tá? A gente vai dar uma olhada agora na história da Hilda e vocês vão ver o quão importante isso é, né? Seja para o país onde ela vive, tanto para as pessoas que estão em volta dela. Hilda Flávia, ela começou, né, o Fridays for Future em Uganda. Então, ela lá em Uganda, ela iniciou esse movimento, né? Ela tem 23 anos. E o que levou ela a fazer isso, né? Por consequência da poluição e todo o descaso ambiental, começaram a acontecer chuvas pesadas e ventos intensos, né? Que dificultaram ali a região onde a Hilda vivia com sua família. E, cara, tudo isso acabou fazendo com que as plantações locais fossem completamente destruídas. E as pessoas precisavam de dinheiro ainda, precisavam viver, né? Então, por exemplo, seus pais venderam suas terras em busca da sobrevivência. E dá conta como isso foi um momento difícil, né? Como isso foi um acontecimento marcante na vida dela, mas como ela utilizou disso uma coisa para se fortalecer e tentar lutar pelo meio ambiente. Então, jovens como a Hilda presenciam esses acontecimentos o tempo inteiro. Essas consequências da negligência, essas consequências da poluição, né? E eles não têm como se dissociar isso do seu futuro. Eles pensam no seu futuro, se eles querem ter uma família, se eles querem um dia poder casar, onde que eles vão viver, será que o mundo vai estar aqui ainda? Todas essas questões acabam chegando na cabeça dessas pessoas.
Então eles não querem que outras pessoas passem por essas situações. Eles não querem que outras pessoas tenham que parar para pensar nesse tipo de coisa. Então eles estão lutando por uma causa muito nobre e com muita motivação. Tudo bem? Um desejo de ver um futuro onde as pessoas não precisam lutar pela própria sobrevivência. Exatamente. Se não me engano, a Uganda em si, ela tem uma política bem rígida contra esses strikes escolares, né? Então, além de estar encarando a versão popular, ela também tinha toda essa coisa da própria população, do próprio governo não apoiar o movimento. Então a gente entra em outro estudante que tem uma motivação bem interessante para ter começado, que é o Kevin Patel, acredito que seja isso, que ele tem 19 anos e também é americano, norte-americano. E o Kevin, ele é morador de Los Angeles, e Los Angeles tem passado por uma piora na qualidade do ar que é muito, muito relevante nos últimos tempos. E o Kevin, ele nunca tinha dedicado tanto tempo para pensar em questões ambientais, até que durante as aulas ele passou a ter palpitações. E aí ele começou a se questionar o motivo de por que isso estava acontecendo. E quando ele começou a pesquisar sobre, ele descobriu sobre essa piora constante do ar que Los Angeles estava sofrendo, e que essa piora também estava fazendo que diversos outros estudantes desenvolvessem outros problemas de saúde, como a asma ou problemas cardíacos, até mesmo câncer. E era uma coisa que não só os jovens, mas toda a população. E jovens principalmente afetados, porque a maioria das vezes é um público que não tende a ter problemas nesse tipo. Aí, a partir daí, o Kevin começou a chamar atenção para esse ponto. Também participava das Fridays for Future, mas ele quis ir um pouco além, porque ele percebeu que em algumas regiões era muito difícil ter aderência para esse tipo de movimento. Então, ele foi um dos fundadores do One Up Action, que foi um dos projetos que tem como objetivo prestar suporte para que essas movimentações, para que essas ações tenham mais força, principalmente em uma escala local. E então mais gente pudesse trabalhar e pudesse atingir as pessoas de uma forma mais firme, intrínseca ali, para que eles pudessem ver o movimento, a diferença acontecendo dentro da própria comunidade. E o projeto cresceu bastante, a iniciativa que era para ser uma coisa local ali, que melhorasse a qualidade de Los Angeles, atualmente já atinge mais de 32 países. Continuando aí nos Estados Unidos, a gente tem o nosso querido caso da Zina Pratt Rodrigues, eu espero estar falando certo também, tem 22 anos, né? E ela é diretora de comunicações do movimento Sunrise. O que é o movimento Sunrise, né? É um movimento que ele tem uma proposta muito interessante, porque ele tem o objetivo de cobrar o governo e os políticos de incluírem proposta de verba e medidas de ação de proteção ambiental, seja envolvendo os jovens na política e alguns mesmos até antes de ter a idade para poder votar, mas já desenvolvendo toda essa consciência política e ambiental. Então, esse é um projeto muito, muito, muito interessante, porque ele acaba realmente tentando diretamente, né, fazer com que a gente consiga mudar. As cobranças, elas têm que acontecer. A população tem que ter essa visão de precisamos cuidar do ambiente. Como a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode cobrar dos governos para ajudar nas iniciativas, para incentivar os jovens, para proteger esse ambiente, né? E só com esse movimento eles conseguiram alcançar mais de 6 milhões de eleitores. E só crescendo o número, né, desses movimentos. Chegando ao fim da nossa lista de jovens ativistas ambientais, a gente deve mencionar Jamie Margolin, que é uma estudante de 18 anos, também nos Estados Unidos, que ela sentiu o descaso muito forte em relação às outras gerações para com o planeta e o meio ambiente. Então ela se juntou com diversos outros jovens da região. Se não me engano, nem todos eles eram da mesma cidade, eles vieram a se conhecer depois que o movimento já estava estabelecido. Então eles só juntaram uma causa em comum e eles se reuniram para criar o Zero Hour, que com marchas e campanhas faziam suas vozes serem ouvidas pela população em nome das causas ambientais. E o movimento também cresceu bastante. Eles têm um plano de ação muito forte, isso dá para acompanhar pelo site deles. E a Jamie Margolin, em específico, ela me marcou muito por uma entrevista que ela deu para
um canal, que é o Now This, e que foi uma chamada que ela fez bem intensa sobre como você pode aderir a esse movimento, né? E achei interessante principalmente o fato dela ter mencionado diversas áreas de conhecimento, em que ela falava que não importa se você é artista, se você é músico, se você é atleta, que o importante é que você perceba a importância da causa, que você perceba naquilo que você é bom e aquilo que você gosta de fazer, e então use isso a favor da causa. Então, porque toda causa ambiental, ela precisa de gente, ela precisa de artistas, precisa de atletas, precisa de médicos, engenheiros, ela precisa daquilo que você pode fazer. Então, eu achei muito interessante essa abordagem que também remete àquilo que justifica principalmente o Fridays for Future, né? Não tem para que você colocar a escola acima do meio ambiente, sendo que não vai ter escola se não tiver um meio ambiente. Então, não importa exatamente o que você seja, tem um papel que você pode exercer na luta pelo meio ambiente, a favor aí da preservação do nosso sistema. Então lembrando, né? Sempre cada coisa que você pode fazer é muito importante. Seja começar ali na sua própria escola, na sua própria comunidade, na sua própria região, né? São movimentos importantes porque cada pequena atitude pode levar outra pessoa a fazer. Então aquela famosa história da corrente do bem, sabe? Só que dessa vez a gente precisa que funcione de verdade. Sim, sim. E nós trouxemos alguns exemplos então para vocês para mostrar que não importa onde você esteja, não importa muito a sua idade, que há algo para ser feito. Então, e é possível fazer coisas grandes. Então, isso é bem um chamado mesmo de vamos mudar o mundo enquanto a gente pode, para que a nossa geração seja a última que precise fazer isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que essas histórias tenham servido aí de inspiração para que vocês tomem todas as iniciativas que já pensaram em tomar, coloquem todas as ideias que já tiveram em relação ao meio ambiente para fora do papel, porque vale muito a pena e é isso aí. Até mais, tchau, tchau. É isso. Até mais, gente. Muito obrigado.